Nosso Momento Saúde de hoje, que tem um oferecimento da Ótica Francana, está no consultório do Dr. Luiz Antônio Santana de Figueiredo, que já participou do nosso Momento Saúde e volta hoje para prazer meu e do teleassinante. Prazer tê-lo aqui, Luiz Antônio. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa esclarecer os seus telespectadores sobre as dúvidas que tiverem sobre a oftalmologia. E por falar em dúvida, hoje em dia, Luiz Antônio, a gente sempre pensa em todos os campos, né? Sobre sempre, primeiro, prevenção. Então, o que você poderia falar para o nosso teleassinante sobre prevenção quando começar a prevenir as doenças dos olhos? Muito bem, Fausto. A doença dos olhos já começa a ser prevenidas, as doenças, já no nascimento. Hoje, assim que nasce uma criança no hospital, o pediatra já nos encaminha para fazer o teste dos olhinhos, que é do brilho do olho. A criança, às vezes, não tem esse brilho do olho normal, ou mais ofuscado, já é um motivo para a gente fazer uma pesquisa mais profunda, para saber se essa criança tem algum probleminha na retina, por exemplo, ou se ela tem algum defeito na formação do globo ocular, na íris, na córnea, ou qualquer coisa dessa. Já começa então neonatório, criança recém-nascida. Depois, esse cuidado prolonga praticamente a vida toda. A vida toda. A vida toda, porque logo em seguida a gente vai observar essa criança para saber se ela tem, por exemplo, olhos tortos, os estrabismo. Porque o estrabismo, ele é um defeito, muitas vezes congênito, a maioria das vezes é congênito, e que ele é fatal se não cuidar. Um dos olhos definitivamente perderá parte da visão ou às vezes a visão total. Porque a criança não tem fusão das imagens e o cérebro, não conseguindo conviver com essa dupla imagem, elimina um dos olhos. A gente chama esse fenômeno de ambliopia. Perde-se então parte da visão. A paciente fica com visão monocular. Isso vai perturbá-la a vida inteira. Depois que a gente faz uma avaliação numa criança, então, de seus 3 anos para diante, a gente começa a já focar nessa criança que está indo para a escola. A mãe, a professora, então, são nossos aliados nesse caso, para observar se a criança é uma criança que não consegue focar naquilo. A criança é uma criança dispersa. E os olhinhos dela, a professora percebe que ela, quando força o olho, ela entorta o olho, ou ela percebe que ela fica lacrimejando quando esforça, mesmo que a criança esteja interessada naquilo que está fazendo. Isso é fundamental que a gente, então, esteja em contato com a família o tempo todo para nos orientar. Logo, então, que a criança entra na escola, aí ela já vai começar a ser alfabetizada, ela já então é uma criança que já consegue ajudar a gente muito, porque ela já nos informa a quantidade de visão que ela tem. A gente já pode fazer o teste do Ezinho virado para cima, para baixo, antes de alfabetizá-la. Mas é bom lembrar que hoje, a grande maioria das crianças, com 3 anos, 4 anos, as crianças já sabem ler. Já sabem ler. Porque o número de informações externas que uma criança tem hoje é uma coisa absurda comparada com nós dois que chamamos de outra época. Enquanto que nós dois entrávamos na escola obrigatoriamente com 7 anos, a criança hoje entra para a escola mamando de fraldinha, fazendo xixi nas fraldas. Sim. E ela vai ser alfabetizada pelo número de informações absurdas, 60, 80, 100 canais de televisão, celular, informações de tudo, internet, tudo outdoor, para tudo quanto é lado na rua, a criança vai ficando curiosa e esta alfabetização quase que é uma coisa automática. Automático, realmente. Muito bem, nós estamos agora entrando na primeira infância dela, quando ela já está na escolinha e já começa então o aprendizado mesmo oficial,
com fazer prova e ter que seguir certas regras da sociedade, não poder fazer isso, não poder aquilo. Se é muito agitado, tem que calmar, se é muito calmo, tem que agitar, etc e tal. A criança, então, vem aqui para fazer as refrações. A primeira coisa são refração, que é ver se essa criança tem um defeito refrativo. Não enxerga de longe, miopia, não enxerga de perto, hipermetropia, vê distorcidos, são os astigmatismos. E nós, então, começamos a tratar dessas crianças. Toda criança, quando vai desenvolvendo fisicamente, ela vai crescendo e o olho, o globo ocular, também cresce. Em média, curiosamente, o globo ocular cresce em torno de 8 milímetros do dia do nascimento, até por volta do fim da adolescência nossa, por volta dos 21 anos de idade. Então, essa criança vai crescendo e esse grau vai mudando. Aí a necessidade dos retornos com hora marcada, com época marcada, que a família traga para a gente essa criança sempre na época certa para ir corrigindo os óculos. Porque senão os óculos vão ficando defasados. Para mais ou para menos. Para mais ou para menos. Porque realmente. Uma criança míope, a tendência enquanto ela está crescendo é que o grau da miopia aumente. E a hipermetropia, que é o contrário, o olho é mais curto, é a tendência que esse grau vai diminuindo e corrige até espontaneamente. Portanto, essa prevenção, começando lá do dia do nascimento, vai se prolongando normalmente até chegar no fim da adolescência. O que é o fim da adolescência? O fim da adolescência é normalmente uma época em que a gente para de crescer fisicamente. Antigamente, na nossa época, eu estou com 40 anos de formado, era naquela época a gente chamava que fulano de tal ou fulana de tal adquiriu a maioridade, em torno dos 21 anos de idade, né? Sim. Hoje tem, a ciência tem mil vezes de fazer essa medida, até cientificamente, com um pedacinho de célula, você sabe a idade daquela célula, e, né? E você vê que a ciência... A criminologia, por exemplo, usa muito isso para resolver esses problemas de coisas que a gente não sabe o que está acontecendo. Quando chega-se na idade adulta, normalmente, no adulto jovem, e há uma estabilidade desses fenômenos visuais. Então, ou o paciente perdeu alguma coisa, ou ganhou alguma coisa, ou ficou estabilizado a vida inteira, aí ele vai entrar num patamar de estabilidade, que começa mais ou menos em torno dos 21 anos e vai até os 40 anos. Essa é a época reprodutiva do ser humano, é a época produtiva do trabalho, é a época dele construir a família dele se reproduzir, de criar os seus primeiros filhos, etc, etc e tal. E a visão desse paciente, então, já fica muito mais fácil, porque ele aí é dono do pedaço, ele sabe o que está acontecendo. Então, se ele fizer um exame hoje e amanhã ele levanta ruim, ele volta aqui. Não é igual uma criança que a mãe e o professor e a família tem que estar em cima, porque ela não tem condição de auto saber o que está acontecendo com ela. Ela não tem discernimento intelectual para isso, entendeu? E vamos nessa caminhada que nós estamos fazendo nós dois aqui, até os 40 anos, quando a gente recebe a primeira notícia de que a gente começou a envelhecer. Esse ossinho aqui do lado da orelha, chamado temporal, né? O frontal, sim, temporal, os parietais são esses órgãos, ele tem esse nome porque é aqui que aparecem os primeiros sinais do tempo. São os primeiros cabelinhos brancos. É. E aí vem um fenômeno que acontece com 100% dos homens, das mulheres, das raças preta, branca, amarela, seja qual for, que é a chamada presbiopia. Uma palavra grega que significa vista cansada. Cansaço visual. Esse todo mundo tem, ninguém escapa. Então, se você não teve nada a vida inteira, teve o privilégio de ter uma visão emétrope, igual nós falamos, sem nenhuma ametropia, quando chega aos 40 anos, a gente começa a perder a visão de perto. Doutor Luiz Antônio passou aí as faixas etárias para fazer a prevenção de doenças dos olhos. E como o assunto é muito bom, extenso, nós vamos
abordar no próximo programa. Nós vamos continuar com esse assunto e abordar outros também de muito interesse para você, teleassinante do Momento Saúde, que é um patrocínio da Ótica Francana.